Muito bom dia em mais um dia de oficina online e mais uma vez aqui na plataforma EAD da Mag Estética, que só está começando, vai ter muito mais na nossa plataforma, continue nos acompanhando. Eu, Andréa Martins, hoje aqui com vocês, com muito entusiasmo e com muita vontade de falar sobre o nosso tema de hoje, que é colorimetria com enfoque na neutralização. E é claro, né, que a gente sempre conta com parceiros, principalmente você que nos acompanha, que está interessado, micropigmentador, sempre atuante e sempre com vontade de aprender mais. E o nosso principal parceiro aqui que nos acompanha, que nos ajuda a entregar os melhores resultados. E aí eu vou chamar o videozinho aí do nosso patrocinador. Um lenço, mano. Da beleza feita com arte. Quando voltar, você já Eu falo da oficina. De micropigmentadores para micropigmentadores. E de volta aqui na nossa oficina. E é claro, né? Junto com o nosso patrocinador que nos traz essas cores e esses pigmentos tão importantes para a gente conseguir aí os resultados mais incríveis na micropigmentação. Nós estamos falando dos pigmentos Magcolor, que estão nos acompanhando aqui hoje e nos acompanham diariamente nas nossas construções em micropigmentação. E hoje a oficina nós vamos falar de neutralização da cor, continuando do nosso tema passado, da nossa semana passada, e que hoje nós vamos ter um curso também que acompanha sempre a neutralização, que são os serviços, né? São as propostas de clareamento e despigmentação. Hoje com a Bruna Mancini teremos um curso e a semana passada nós tivemos a oficina online com ela e é claro que eu também não vou estar sozinha aqui hoje, né? Hoje a gente vai estar acompanhado, muito bem acompanhada, de uma técnica que vai mostrar tudo que eu falar aqui na teoria, nós vamos evidenciar na prática para vocês. E para isso eu vou contar com um profissional incrível que nos acompanha há muito tempo, é prata aqui da Mag Estética, nasceu aqui e está aqui com a gente cada vez crescendo mais. Quero apresentar para vocês Vitor Vasconcelos. Oi, gente, muito bom dia a todos. Obrigado, Andréia, por toda a consideração, por todo o carinho. Estamos aqui hoje mais uma vez presente nas nossas oficinas online, que vem sendo um grande sucesso. E hoje eu mudei um pouco, ao invés de ser mediador, entrevistador, hoje eu estou aqui e vou executar a prática. Já estava morrendo de saudades de fazer uma prática e hoje essa prática vai ser de correção, uma neutralização muito legal que eu vou apresentar aqui para vocês. E lembrando que depois de hoje da oficina a gente tem um curso também na semana que vem. Então, para quem tiver interesse em aprender as técnicas de correção, podem nos procurar, mandem aí no chat que as meninas já estão prontas para responder vocês e esclarecer também todas as dúvidas. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E eu já estou aqui com a minha modelo, a Adriana, da Mag Estética. Muitas pessoas aí tenho certeza que conhecem a nossa Masterchef aqui em vendas, né? Está presente aí em todas as feiras da Mag Estética.
E hoje nós vamos fazer a neutralização da sobrancelha dela. Já tem mais ou menos quanto tempo, Dri, que você tinha feito essa? Você lembra? Uns 2 anos, mais ou menos. Ela já tinha feito a micropigmentação há uns 2 anos e nessa correria nossa do dia a dia, né, a gente não deu tempo de refazer. Então hoje, agora a gente decidiu, né, refazer essas sobrancelhas, só que pela degradação da cor, obviamente ela vai puxando para um tom mais avermelhado, né, um resquício aí de pigmento que ficou um leve avermelhado. Então aqui a gente vai fazer uma proposta de neutralização que eu vou apresentar para vocês logo mais na prática. Mas antes da prática, como qualquer curso, qualquer oficina, a gente precisa de uma boa teoria. E hoje vocês podem ter certeza que vocês terão uma ótima teoria com a professora e diretora aqui da MAG, Andréia Martins. Aê, Vitor, obrigada. E certamente essa sobrancelha da Adriana vai ficar perfeita, vai ficar um show. Então isso a gente já está falando, né, da degradação. O Vitor já comentou algo sobre degradação e que é o que a gente vai comentar aqui hoje também. Antes de dar início aqui à nossa parte, quero lembrar vocês que todas as perguntas serão respondidas dentro da oficina. Aquelas que a gente não conseguir, nós vamos estar à disposição para responder depois. Nós temos a equipe que nos acompanha, que também vão estar aí totalmente à disposição. E lembrar que essas perguntas devem ser feitas através do chat da plataforma EAD da MAG Estética, tá joia? Então, vai lá, coloca a sua pergunta e que a gente vai estar respondendo todas para vocês e atendendo da melhor forma, tá bom? Então, já dando início aqui, quando a gente fala em refazer uma micropigmentação, normalmente a gente pode, né, ou ocasionalmente a gente conta já com uma cor alterada. Essa cor alterada, ela pode ser por um resíduo de um pigmento, como o Vitor colocou, né, uma degradação natural que acontece mesmo. Pode ser decorrente a uma má aplicação, uma seleção errada naquela cor pigmento e, consequentemente, acaba tendo aquela degradação não desejada. E também um fator é com relação ao pigmento ter aí a sua composição química não tão bem agregada, não tão bem formada, que depois, com o decorrer do tempo, às vezes num curto espaço de tempo, já revela uma cor não adequada. Mas que isso não é favorável para o cliente. E nós, né, profissionais micropigmentadores, temos que estar em busca do melhor resultado para o nosso cliente. Como eu sempre digo, se o cliente está satisfeito, se o cliente quer fazer micropigmentação, se ele ver bons resultados, ele vai querer fazer micropigmentação. E se aquele cliente quer fazer micropigmentação, ele garante o profissional micropigmentando, garante o instrutor que vai estar ensinando aquele profissional e garante a indústria que vai estar abastecendo. Então, por isso que o nosso objetivo aqui como escola, como ensino, como conteúdo da MAG Estética, é sempre promover que vocês, né, que nós, na verdade, vamos atrás de informações muito honestas, informações abertas para que a gente tenha cada vez mais resultados para aquele nosso cliente, que é ele quem vai fazer o nosso mercado funcionar. Tá certo? Então, isso que a gente vem deixar claro aqui sempre naquela consultoria, procurar avaliar o porquê, né? Como está aquela degradação. E algumas coisas são importantes, né? Para a gente entender como a gente vai chegar ao resultado mais satisfatório no momento em que a proposta não está muito bem aplicada, não é aquele resultado que o cliente deseja, então a gente vai ter que buscar os conhecimentos. A gente tem que buscar o melhor efeito, como o Vitor vai mostrar aqui, como a gente chega aos melhores efeitos para uma correção. E junto a isso nós temos que somar aos conhecimentos que a gente adquire dentro da formação da nossa carreira. Então, para isso eu vou convidar vocês a me acompanhar aqui no Flipchart, para a gente voltar um pouquinho na colorimetria, né? Aquela lembrancinha só da colorimetria. Vou pedir pro Marcinho vai me ajudar e eu não vou cair aqui. Eu já previamente aqui fiz uma estrela, tá? Vou procurar escrever bem devagar, porque minha letra é bem rapidinha, para quem já conhece e acompanhou algumas aulas, sabe que é tudo muito rápido. Então aqui a gente vai relembrar a colorimetria. O que é a colorimetria?
A colorimetria é aquela ciência que estuda a cor e suas dimensões, como a cor é formada, né? E junto a ela nós vamos estudar a pigmentologia, que a pigmentologia são os pigmentos que a gente utiliza para formar uma cor e, consequentemente, chegar a um produto que a gente deseja para o profissional micropigmentador, no caso, um pigmento ou tinta para micropigmentação. Então, voltando para a colorimetria, nós temos lá a sua teoria. Então, vamos relembrar? Cores primárias: amarelo, vermelho e azul, correto? Estão todos concordando? Eu vi todo mundo levantando a mão aí que está correto, certo? E aí a gente continua construindo. Lembra-se das cores secundárias? As cores secundárias, elas vão ser formadas a partir das cores primárias. Então isso é muito tranquilo da gente entender quando se decora. Decora significa decoração. Eu tenho que estar aquilo dentro de mim para desenvolver um bom trabalho. Ah, mas se eu tenho dúvida em decorar ou qualquer coisa assim, não há problema nenhum ter um pedaço de papel aonde você faça os seus estudos e deixa ali do lado, tá? Isso é muito importante. Os princípios da colorimetria, eles têm que estar decorados, seja de uma forma interna, seja na sua mesa de atendimento, tá certo? Então, vamos voltando às cores secundárias. A gente sabe que as cores secundárias são aquelas formadas a partir de duas primárias. Então, amarelo com azul dá verde. Vitor, me ajuda. Verde, professora. Verde. Deixa eu escrever aqui, ó. Dá verde. Azul com vermelho dá roxo. E amarelo com vermelho dá laranja. Olha que alunão que a gente tem aqui. Então, aqui a gente tem as cores primárias e as cores secundárias, que são formadas a partir de duas cores primárias. Normalmente, as degradações, principalmente as não desejadas, elas são formadas por essas tonalidades, né? Normalmente, quando a gente tem uma sobrancelha que está azulada, a gente tem uma sobrancelha esverdeada. Atualmente, a roxeada tem vindo muitas, né? E azuladas. Isso são por degradações decorrentes a características e propriedades dos pigmentos, né? Que são utilizados. Então, a gente tem aqui essas tonalidades que a gente encontra naquelas micropigmentações não desejadas, que a gente não quer que aconteça aquilo. E como a gente tem um castanho, né? Como a gente tem um castanho, um marrom ou um preto, uma cor neutra, que na colorimetria a gente trata como cor neutra. As cores neutras, elas são formadas a partir das três cores primárias. Deixa eu usar uma caneta mais forte aqui. Ela é formada a partir das três cores primárias, né? O amarelo, o azul e o vermelho. A soma das três cores primárias, dependendo da sua proporção, ela vai resultar num preto ou num marrom. Em proporções iguais, quando eu coloco proporções iguais de amarelo, vermelho e azul, eu vou resultar num preto. Quando eu tenho proporções diferentes entre as cores primárias, eu tenho os marrons, que podem variar aí nas suas tonalidades, desde os mais claros, os mais escuros, mais avermelhados, mais frios ou mais quentes. Todas as variedades de tonalidades de castanhos ou marrons que a gente tem. Então, a gente entende aqui que é muito importante a gente compreender que o todo é quem vai fazer a construção de um castanho. E com o que ele vai fazer essa construção de um bom castanho vai depender do pigmento, que é a parte colorante da nossa tinta ou pigmento para a micropigmentação, tá certo? Então, o pigmento, partícula em pó, na sua forma, né, das cores, dependendo dessas cores, como eu mostro aqui, vão ser o todo para a construção de um bom castanho. Então, a colorimetria junto à pigmentologia vai oferecer um produto final, que no caso é um pigmento ou tinta para micropigmentação, certo? Então, esses pigmentos, sim,
esses pigmentos vão ser o quê? Vão ser avaliados a partir das suas propriedades e características, certo? Aí essas propriedades e características químicas, físicas e biológicas, uma vez que eles são implantados dentro da pele, devem ser levadas em consideração no seu projeto, tá? Então é algo muito mais profundo, né? Mas que super importante para o profissional saber, né? E nós estamos aqui sempre à disposição para esclarecer para vocês, para esclarecer para o profissional micropigmentador ou aquele que deseja entrar na área, essas características de forma bastante honesta, e não digo honestidade na questão de você não roubar, nada disso, de forma aberta, né? De todo o coração, porque isso faz parte da nossa vida, né? Eu, como micropigmentadora e como, né, empresária hoje, construí a minha carreira dentro de projetos de construção de pigmentos. Então conheço bastante e tenho muito prazer em falar bem abertamente sobre eles e esclarecer de uma forma bem clara, tá, para vocês. Então estamos aí abertos às perguntas e também a semana que vem nós vamos ter um curso online, onde nós vamos aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos, tá certo? Voltando aqui para a nossa estrela cromática, a gente entendeu que o todo, as três cores primárias, o amarelo, o azul e o vermelho juntos, em diferentes proporções, vão nos dar os diversos tons de castanho. Quando falta um ou quando faltam dois, a gente vai ter uma degradação não desejada. Nós vamos ter uma revelação de cor não adequada, né? E aí sim, a gente precisa do quê para entregar para o nosso cliente o melhor dos resultados? A técnica da neutralização. E como que eu chego nessa neutralização? Sempre contando com a teoria da cor, né? A teoria da cor com a teoria da cor complemento. O que diz a teoria da cor complemento? A teoria da cor complemento diz que o todo é formado pelas três cores primárias e aquele que está faltando é o complemento do outro. Vamos exemplificar aqui na nossa estrela cromática e vamos acompanhando aqui. E junto a isso a gente vai estar falando um pouquinho dos pigmentos, as características e aí as suas tonalidades também, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho, né, essa minha apresentação de castanho ideal. O que seria um castanho ideal? Um castanho neutro ou um castanho que me entregue uma tonalidade que seja adequada à pigmentação de sobrancelhas, né? Toda sobrancelha, todo cliente, ele quer uma pigmentação adequada àquela tonalidade que ele veio solicitar pra gente. Um castanho ideal, bem bonito, né? Transparente, um castanho bem natural, porque ela quer que seja como os pelos dela, certo? Então, dentro dessa construção aqui, em busca desse castanho ideal, sim, nós vamos buscar a teoria da cor para entender aonde a gente vai encontrar a cor complemento para corrigir aquela sobrancelha que não está tão bacana quando a gente gostaria, tá certo? Então vamos lá, se eu tenho uma sobrancelha que está alaranjada, a gente tem que buscar o seu complemento. Aonde está o seu complemento? Na estrela cromática ele está oposto. Ou seja, ele está diretamente oposto. Ou seja, se eu tenho uma sobrancelha azulada ou um tom alaranjado, eu tenho que buscar um tom que tenha azulado, que dentro dos pigmentos corresponde à cor preta, né? Corresponde ao pigmento preto. Então eu tenho que buscar pigmentos bastante escuros para que a gente consiga uma neutralização de uma sobrancelha alaranjada. Certo? Isso levando em consideração que ela esteja já somente com aquele resquício, com aquele aquele semblante já de quase mais nada, né? Já não tenha brilho, somente um resíduo. Então nós vamos buscar sim os pigmentos mais escuros para isso. Então, nesse caso, a gente indica o castanho escuro intenso da Mag Color. Castanho escuro intenso da Mag Color. A gente vai chegar
em um pigmento bem escuro, que puxa para uma tonalidade negra, que vai conseguir, né, neutralizar essa sobrancelha que está alaranjada. E por que o castanho escuro intenso da Magicolor e não o castanho escuro intenso da Magicolor Gold? Porque quando a gente fala de castanho escuro intenso da Magicolor Gold, a gente encontra já um pigmento um pouquinho mais neutro, né? Ele já está um pouquinho neutralizado, ele pode ser usado mais sozinho, né? Para aquelas construções microblading, que é a característica do Gold, porque ele tem mais carga pigmentária, então isso leva ele para uma construção microblading, um fio, né? Já o Magicolor, perdão, o castanho escuro intenso Magicolor, ele já é um pouquinho mais puro, então ele puxa mais para o negro, então ele consegue sim, né, já ter esse poder de neutralização. Além do que a sua carga pigmentária é menor, deixando lá um pouquinho mais opaco o procedimento, inibindo aquele brilho que a cor alaranjada tem. Tá certo? Então, você vê que para você selecionar uma cor para neutralizar, você precisa também entender qual é a aplicação, tá certo? Qual é a aplicação e qual pigmento combina mais. Então, é muito importante conhecer o pigmento que você vai estar usando, tá? E ao contrário, né, também, se a minha sobrancelha está azulada, né, que também é um campeão aí, a gente vai buscar quem? O oposto dele, que é o laranja, né? O laranja. Qual o pigmento, né? Então, a gente sabe que laranja é amarelo mais vermelho e que para ter o todo ele precisa do azul, né? O azul é uma cor primária que para ter o todo ela precisa do amarelo e do vermelho. Então, você tem uma maneira simples de realizar os seus estudos. Então, se a minha sobrancelha está azulada, eu vou buscar um laranja. Quem que é o laranja que a gente utiliza muito, queridinho, né? Queridinho, na live com o Ubister no sábado, a gente teve, né? Avelã, queridinho, né? O queridinho de muitas pessoas, olha lá, o aluno tá super aí atento. Então, o avelã, a gente abrindo aqui ele um pouquinho, ele é um pigmento alaranjado, com uma característica inorgânica, ou seja, ele não tem brilho, tá? Ele é opaco. E essa opacidade e essa manutenção do equilíbrio entre os compostos, nas suas características e propriedades químicas inorgânicas, vai garantir uma maior aglomeração das suas partículas, fazendo que a sua estabilidade, também contando com a sua estabilidade que é alta por causa do vermelho, garanta uma neutralização muito eficiente já na primeira aplicação. Sem brilho, sem resquícios, sem resíduos, já compondo a sobrancelha que estava azul, já entregando um resultado castanho bem de imediato, tá certo? Espero que vocês estejam entendendo aqui até por esse momento, e se já tiver uma pergunta, já pode colocar aí. Tem alguma pergunta, pessoal? Podemos continuar? Pode continuar? Então vamos continuar aqui na nossa explicação, tá certo? Então vamos lá, e a gente começou a já entrar assim um pouquinho em propriedades, então eu vou colocando algumas propriedades, algumas características químicas que correspondem também à construção, ao projeto de um pigmento para micropigmentação. Eu acabei de falar de acabei de falar de uma característica inorgânica, tá? Então, a gente vai abrir um parênteses aqui para deixar essa dúvida, assim, plena muitos profissionais. Orgânicos ou inorgânicos, orgânicos são bons, orgânicos não são, enfim. Todos os pigmentos, tá? A gente tem que ter uma base, tá? Legislação, segurança e eficácia, porque são produtos que estão sob regime de vigilância sanitária. Ou seja, a gente não pode colocar o que a gente quer e transformar no que a gente quer. Tem que sim passar por vários projetos de segurança e eficácia, certo? Que vão garantir que ele não vai fazer mal para o nosso cliente. Esse é um ponto. Segundo ponto é a interação química entre eles, que depois vai ter o quê? Uma interação biológica, porque vai estar dentro do organismo. Falando de pigmentos inorgânicos, quem são eles? Os pigmentos inorgânicos são pigmentos altamente estáveis à luz,
né? Eles conseguem sim, se manter às altas temperaturas, eles são extremamente estáveis. São pigmentos opacos, né? E são feitos para cobertura e fixação. Então, quando a gente trabalha quando a gente opta trabalhar com composições inorgânicas, a gente vai entregar uma garantia de cobertura, fixação e uma degradação agradável. Porque, como eu apresento aqui de novo, a gente tem aqui os 3 óxidos que a gente utiliza para compor os pigmentos. Esses 3 óxidos aqui, a gente tem o óxido vermelho, o preto e o amarelo. Em proporções adequadas para a formação de cada castanho, eu vou ter ali os diversos tons: castanho claro, castanho médio, castanho escuro, castanho avermelhado, o avelã, ocre, mostarda, todos formados por ele. E o que é interessante, como eles sendo de uma mesma família química, eles vão se manter agregados, né, aglomerados num maior tempo. Por isso que garante os melhores resultados, mesmo em maior tempo, porque esse é o grande desafio, né? Como está dentro da pele, nessa reação biológica, eu tenho que garantir que ele seja, né, eficiente por um largo período de tempo, que normalmente é o problema que a gente mais nos acomete dentro da nossa carreira de micropigmentador, né? Sempre há um cliente que volta com uma sobrancelha que não está adequada, tá certo? Quando optamos ou quando vamos falar de pigmentos orgânicos, os pigmentos orgânicos eles são mais brilhantes, eles são menos estáveis, eles têm um alto poder tintorial. A gente está falando daqueles pigmentos vermelhos de lábios, né? Que quando a gente faz o lábio, quando a gente limpa, ele mancha e a gente ganha um blush, né? Porque aquilo que mancha é o poder tintorial que o pigmento orgânico tem, que às vezes é confundido com hidrofilia, hidrofobia, que é um outro caso, né? Que isso a gente pode estar se aprofundando também mais nos cursos onde a gente tem mais tempo para exposição, porque a gente tem que entender aonde é um poder tintorial, aonde há uma hidrofilia e uma hidrofobia, ou uma hidrofobia, né? Que no caso são características, propriedades que podem ser construídas, sintetizadas, de acordo com os dispersantes que vão estar naquele pigmento. Quem são os dispersantes? Água, álcool, glicerina, né? Algum tipo de álcool, algum tipo de glicerina. Então, esses compostos, eles são os dispersantes dentro desses, para ajudar esses componentes ali ficarem molhados. E aí esse pó fica molhado e eu consigo implantar ele dentro da pele, tá certo? Então seria um pouquinho dessas características. Então essa característica de brilho, essa característica de maior permeação, muitas vezes não combina, ou para nós, né? Para nós que já estamos aí há quase 30 anos, há mais do que, né? Eu já estou há 23 anos dentro da carreira de micropigmentação, entendo que a gente busca resultados mais opacos, mais próximos à cor da nossa sobrancelha, e que a gente consegue isso integralmente com os pigmentos inorgânicos nas construções inorgânicas. Então eu quero mostrar aqui para vocês agora, exemplificando, aonde aqui a gente vai ter essas diferenças de características e propriedades que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Me acompanhem aqui. Então, olha. Aqui, ó, eu tenho um pigmento inorgânico. Vocês conseguem ver legal? Certo. Aqui eu tenho um pigmento inorgânico vermelho. E aqui eu tenho um pigmento orgânico vermelho também. Os dois são vermelhos, só que esse é inorgânico e esse é orgânico, certo? São as diferenças químicas entre eles, são as características químicas que eles têm. Um pigmento inorgânico me entrega opacidade, ao passo que um pigmento orgânico me entrega brilho. Um pigmento orgânico me entrega uma estabilidade maior
e um poder de cobertura e fixação e maior aglomerado entre as partículas, como vocês podem ver. Um pigmento orgânico, a gente já não tem essa característica de aglomeração, né? Então, ele já não é um pigmento de cobertura. Então, ele é um pigmento que a gente precisa mais do poder tintorial dele, que não se encaixa nas construções de sobrancelhas. Por isso que, mostrando o avelã inorgânico, a gente entende que ele cabe muito melhor para uma neutralização do que um laranja orgânico, porque ele vai ter todo o poder de cobertura e gerando esse poder de cobertura a gente vai ter uma neutralização rapidinha, uma neutralização muito mais eficiente, tá certo? Então, dentro desses compostos aqui, e uma coisa importante também, tá? Essa questão do orgânico, ele é apenas uma nomenclatura química, né? Porque a química orgânica, ela estuda os compostos derivados do carbono. Não há nenhuma relação com o que é natural. O que é natural, isso é de 1700 e alguma coisa, tá? Já passou muito tempo desde dessa definição. O que se entende hoje como química orgânica, que se estuda os derivados do carbono. Ou seja, os pigmentos que são orgânicos, eles têm na sua construção o carbono. Nem todo produto orgânico tem o carbono. Não é a característica, mas sim o seu comportamento. Por isso que eu disse que é um pouquinho mais profundo que a gente tem a falar. Mas o que fica claro aqui é que o pigmento orgânico, ele não é natural, tá certo? Ele vem sim de uma derivação de um composto carbono, tá certo? Ele é sintetizado, feito em laboratório para chegar na tonalidade que a gente precisa e na característica de segurança e eficácia. Isso também é bastante importante. Mas dentro do nosso pigmento, como que a gente vai saber que ele tem essa característica de se ele é um pigmento orgânico, se ele é inorgânico? Vale lembrar, gente, que todo pigmento, né, pigmento ou tinta para micropigmentação, está regulado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, as informações sobre aquele produto são públicas e devem estar descritas nas suas caixas, nos seus rótulos, né? Então, quando a gente chega aqui em um rótulo de um pigmento, por exemplo, a gente tem que buscar o CI, tá? O CI é o Color Index, é o RG do pigmento. Todo CI que começa com 77, normalmente não, fatalmente ele só pode ser inorgânico. Então, começou o seu Color Index com 77, ele é necessariamente inorgânico. Começou com qualquer outra numeração, ele é orgânico ou pode ser um corante também, tá certo? Então, ele é, tudo que começa com 77 é inorgânico, tá certo? E também para esclarecer aqui, os pretos e brancos são somente compostos inorgânicos. Sempre você vai observar que há a presença de 77 nas composições. Por exemplo, um branco, 77891, que é um dióxido de titânio, é sempre inorgânico, né? O preto, ele pode ser um preto que deriva do óxido de ferro, como esse aqui que a gente tem, que é muito mais opaco, tá? Que a sua degradação é para o cinza. Ou a gente pode ter um carbon black, por isso que se confunde a questão do preto ser orgânico. Não existe preto orgânico, existe carbon black, que é um preto inorgânico, que tem um comportamento de inorgânico. Ou seja, ele tem muito brilho, ele tem maior fixação, ele realmente fixa mais, mas a sua degradação é para o azulado. Então, por isso que nas composições que existem o carbon black para os castanhos, normalmente a tendência é para ir para um azulado, para um arroxeado, tá? Então, ele tem essa presença forte e que acaba degradando para cores não desejáveis, tá certo? Então, fica aqui um pouquinho de uma dica de o que é pigmento inorgânico, o que é orgânico, para a gente entender. Outro lugar que a gente também pode encontrar as características da cor, né? Então, todo pigmento ele tem que vir acompanhado do manual do usuário. Esse manual do usuário, ele traz para a gente informações riquíssimas. Então, quem tem um pigmento em casa, tem um tempinho lá para ler. Olha quanta coisa.
Ah, mas eu joguei a minha bula fora, o meu manual do usuário fora. Vai no site da Anvisa, coloca o número de registro do pigmento que tem que estar lá, tá joia? E dentro do manual também tá lá marcando quem são os pigmentos que compõem aquela cor, tá? Que compõem aquela cor. Quais são os pigmentos que compõem aquela tonalidade? E aí o profissional tem total condição de buscar a característica ideal para a construção do seu trabalho, tá certo? Então, tanto no rótulo, quanto na caixa, quanto no manual do usuário, a gente vai encontrar a composição do pigmento. Então, deixa eu tomar uma aguinha agora aqui, que falei pra caramba, né? Que a gente tem muita coisa para falar. Tudo isso e mais no curso, né, Andréia? Tem muito mais no curso, né, Vitor? Muito mais no curso. Então, agora, para concluir, será que a gente tem mais uma perguntinha ou alguma perguntinha, né? Vamos começar com a primeira pergunta da Monique Nascimento. Um beijo, Monique. Muito obrigada pela sua pergunta. Você consegue ver ela aí para mim, Vitor? Qual que é a pergunta da Monique? Sim. Cliente com as sobrancelhas já feitas e que estão azuladas na técnica de fio a fio, sem saber qual pigmento foi usado, eu consigo neutralizar ou a remoção seria o ideal? Pergunta aí da Monique Nascimento. A Monique é uma excelente pergunta, uma excelente colocação e uma dúvida de vários, né? Essa dúvida acho que ela é diária aqui na MAG. Então vamos lá. Uma construção fio a fio, normalmente é uma construção que está saturada. Se ela está saturada, o ideal é que se degrade primeiro, que se clareie essa pigmentação. Então, o primeiro passo para corrigir essa sobrancelha, eu indicaria a técnica de clareamento e despigmentação. Hoje a gente vai ter um curso sobre isso, hoje à tarde online, e a gente teve uma oficina também. E estamos à disposição também para maiores esclarecimentos. Houve a técnica do clareamento, dessaturou essa tonalidade. Passados 30 dias com tratamento home care, aí sim eu vou partir para a neutralização. Aí eu volto aqui um pouquinho para para a orientação que sobrancelhas azuladas, cores azuladas, a gente vai corrigir com o seu complemento, que é o laranja. No caso, Monique, a gente usa o pigmento avelã para neutralizar essa sobrancelha que está azulada. O pigmento avelã, ele é um laranja inorgânico, sem brilho, né? E bem opaco, que vai devolver aí uma translucidez para o seu trabalho. Tá certo? Temos mais alguma pergunta? Tá, então tá jóia. Vamos aqui esperar mais alguma pergunta. Enquanto o pessoal da produção prepara essa pergunta, Andréia, essa consequência, né, de fio a fio, essa técnica, né, que vem para deixar o aspecto da micropigmentação em um aspecto mais natural, muitas vezes a pessoa cai nesse erro, né, de achar que fio a fio vai ficar natural e muitas vezes ele fica até mais marcado do que uma esfumada. E isso eu, como profissional, tenho que falar que é por conta, muitas vezes, da técnica, né? A técnica ali você usa uma pressão maior quando você realiza o trabalho de fios e com isso você vai ter uma saturação maior. E também um outro motivo é a questão do pigmento, né? Como a gente estava falando aqui, pigmentos que contenham carbon black e uma grande saturação ali tendem para essa cor do azulado. Então, como a Andréia explicou, vai despigmentar, depois vai corrigir, mas também observa o pigmento que você está usando. Aqui a gente tem um castanho escuro intenso, que ele é o mais escuro e você pode fazer muitas vezes até em pele clara, que o fio a fio ali, aquela pele que tem um pelo bem escuro, você usa o castanho escuro intenso naquela pele e de forma nenhuma ela vai ficar azul. Tá? Até porque dentro da composição a gente usa, dentro do castanho escuro intenso, a gente usa o óxido de ferro preto, que nunca vai ter essa tendência pro azulado, não é isso, Andréia? É isso aí. Aí complementando ainda o que o Vitor está falando com relação ao óxido de ferro preto e o carbon black, uma comparação, quando a gente fala em construções fio a fio, hoje, atualmente, o micropigmentador está fazendo cada vez construções mais suaves, ou seja, mais superficiais, para garantir aquela opacidade, para garantir aquela suavidade na tonalidade e uma degradação íntegra, né? Então, para isso, os pigmentos inorgânicos, eles são os melhores, porque como eles são pigmentos de cobertura e fixação, eles vão permanecer mais superficial sem a necessidade de agressões. E aí eu posso sim garantir construções com pigmentos
pigmentos bastante escuros, como no caso do castanho escuro intenso, onde muitos profissionais, inclusive o Vitor, usa muito nas construções fio a fio e microblading, né? Inclusive com o microblading, né? É isso mesmo, e ó, contra fatos não há argumentos, né? Aqui a gente tem a nossa modelo, a Adriana, e eu fiz uma neutralização nessa sobrancelha desse lado aqui, ó. Vocês conseguem observar que esse lado aqui está levemente avermelhado e esse lado a cor está bem suave. E por incrível que pareça, eu já coloquei cor desse lado. Qual cor eu coloquei? Como a sobrancelha estava avermelhada, eu usei um pigmento de base verde, que se chama verde oliva, para fazer essa neutralização de sobrancelha avermelhada. E aí vocês podem perceber que como a técnica foi bem suave, ao invés de escurecer, parece que clareou, porque a ideia dessa técnica da neutralização é justamente isso, é suavizar a cor que está incorreta, né? Que está indesejada ali para nossa cliente. Ninguém quer ter uma sobrancelha vermelha. Então, o que acontece aqui, nós fazemos a neutralização, suavizamos esse vermelho, que vai voltar aqui para um castanho, porém desbotado, e aí a gente aguarda o período da cicatrização e daqui 30 dias a gente refaz o trabalho da micropigmentação. Aí eu vou usar provavelmente um castanho escuro com a técnica de shadow, que a Adriana gosta bastante, e aí vai ter uma definição da cor. Hoje aqui nós estamos corrigindo, e é muito importante respeitar esses espaços. E isso a gente vai explicar tudo no curso, né? Como eu faço a neutralização, quais agulhas a gente usa, quando é necessário as técnicas de cover-up também, que a gente aplica aqui, tem os cursos da Mag Estética de Novo Elton, que a gente usa muito essa parte de correção com os brancos, beges, areolas, enfim, pigmentos que tenham o dióxido de titânio, que a Andrea estava comentando sobre os pretos e brancos. Então, a gente usa também essas técnicas de correção que são bem interessantes e a gente mostra tudo isso no curso para vocês, né? Tá ótimo. Então vamos aqui. Tem mais uma perguntinha da Maria Luísa. Estou iniciando na profissão e qual seria o melhor tipo de pigmento para iniciar? Muito bom, né, Maria Luísa? Eu vou passar aqui a pergunta para o Vitor, que o Vitor vai poder esclarecer aqui para você, segundo a experiência dele em sala de aula. É isso aí. Maria Luísa, muito obrigado pela sua pergunta. E aqui na Mag Estética a gente tem os cursos profissionalizantes em micropigmentação. Eu estou sempre presente, não só aqui na Mag, mas por todo o Brasil. E eu percebo que as pessoas, elas geralmente têm muita dúvida, né? A gente encontra aí bastante marcas de pigmentos no mercado, mas a gente muitas vezes não sabe para qual usar. A indicação que eu tenho aqui, eu gosto muito dos pigmentos Mag Color e Mag Color Gold. Aí o que vai depender do pigmento que você vai usar é a técnica que você aplica. Para técnicas de esfumados tradicionais, eu gosto muito do pigmento Mag Color. Ele tem uma carga pigmentar menor, ele é mais transparente, ele promove aqueles efeitos mais translúcidos, mais naturais. Então, para quem está iniciando, a linha Mag Color é excelente. Depois que você fizer alguma especialização, ou se você já trabalhar com fios, técnica de microblading, que é aquela feita com indutor manual, o famoso Tebori, aí você pode optar pela linha Gold, que ele vai ter uma maior carga pigmentar e com isso você vai ter mais fixação no seu resultado. Então tudo vai depender da técnica, não é isso, Andrea? É isso aí. A técnica, ela também faz parte dos pilares da micropigmentação, tá, Maria Luísa? Então é muito importante você encontrar o seu caminho com essência, tá certo? Mais uma dica aqui que a gente dá. Procure sempre um curso profissionalizante que vai te entregar todas, ou uma boa parte, né, principalmente das matérias essenciais para você entender tudo sobre micropigmentação. Mais uma pergunta? Vai lá, Vitor. É a Débora. A colorimetria também pode ser usada na técnica de camuflagem em estrias? O que você pensa sobre isso, Andrea? Isso é uma pergunta bem bacana, porque estrias hoje é uma boa parte das intercorrências, né, que a gente teve. Então vamos lá, em técnica de estrias, a gente está falando de uma outra possibilidade da pigmentação artificial da pele, que é o nivelamento tonal. Mas junto a isso você precisa tratar as estrias. Então, você, mais do que, não vamos você buscar uma técnica de colorimetria, mas sim entender como você vai restabelecer aquela pele de uma melhor forma, que aquela estria seja mais fechadinha e encontrar o melhor tom que se adapte a
tom da pele da cliente, sem que haja uma pigmentação propriamente dita, como na micropigmentação, e sim buscar um nivelamento tonal. O mais importante do que a colorimetria em estrias é a característica do pigmento. Use pigmentos muito diluídos, né, e que não tenham brilho, ou seja, com pouco orgânico na sua composição, tá certo? Muito bem, bem Então, esclarecida essa pergunta. E eu quero saber se o pessoal tá ansioso aí pra gente começar a prática. O pessoal tá mandando bastante pergunta, o pessoal tá gostando, o que vocês estão achando? Tem alguém aí que vai participar do curso hoje à tarde de clareamento e despigmentação. Se você ainda não participou, se você ainda não está inscrito, pode se inscrever, tá um preço super acessível para todo mundo e a gente vai ensinar com apenas um produto aí que faz esse clareamento e essa despigmentação nas sobrancelhas, que é uma coisa que todo profissional hoje acaba tendo que recorrer, né, a esse procedimento pela grande população aí que de uns anos para cá vem virando micropigmentadora, né, André? É um curso de correção, é um curso que vem tendo bastante ascensão. Fala um pouquinho pra gente disso. É uma disso. necessidade que nós micropigmentadores temos hoje, né, ou sempre tivemos, né, de atender também aquele cliente que já está micropigmentado e que hoje são muitos. Então é difícil a gente receber hoje na nossa cabine alguém que não tenha micropigmentação. E muitas vezes com a cor não adequada, com a cor não desejada e com a estrutura também não adequada. Então, para isso, a gente precisa conhecer as técnicas de clareamento e despigmentação. E nós aqui, dentro da nossa experiência, desenvolvemos uma técnica com um produto, claro, sempre em parcerias, né? As parcerias são sempre muito bem-vindas, com quem faz o produto, com quem desenvolve uma técnica, com quem participa, para a gente ter o melhor para o profissional, consequentemente para o cliente. E voltando naquilo do início, né? Se o nosso cliente está satisfeito, se o nosso cliente quer fazer micropigmentação, o nosso mercado está garantido. Então, por isso que é importante a gente trabalhar em parceria. Maravilha, Andréia, muito bem colocado. E eu quero te fazer uma pergunta também. Tem gente que está querendo participar do curso essa semana, que é o clareamento e despigmentação, e dar sequência no curso da semana que vem, que é o meu curso e o seu, sobre correção, né? Vão entrar técnicas de camuflagem, técnicas de neutralização. E para a pessoa que quiser esses dois cursos, você pode dar um descontinho pra gente ou tem que ver com o financeiro? Tem que ver o financeiro, né? Eu já não posso, né? Não é porque a gente é diretor que a gente tem, porque eu acabei de falar de parceria, acabei de falar de equipe. Financeiro está aí? Mas eles sim vão garantir, é claro. A gente pedindo com muito, né? Ó, César, a gente quer um descontinho aí pro pessoal que quer fazer os dois cursos e as meninas do comercial estão aí à disposição para atender todos vocês, tá certo? Vai ter descontinho sim. E aí, o que é importante? Dar continuidade, né? Você aprender o clareamento e dar continuidade com a neutralização. Sua cliente vai estar assim, mais do que muito bem atendida. Seus resultados vão ser muito favoráveis e certamente, ó, o ganho financeiro garantido aí, né? Nessa nova proposta, porque a maioria das pessoas quer corrigir as suas sobrancelhas. Com certeza. E assim, antes de o Vitor explicar, vou explicar aqui na teoria como é que o Vitor entendeu que ele precisava de uma cor verde, né? E como é que ele quis fazer a cor verde. Marcinho, eu preciso da sua ajuda aqui para o pessoal conseguir assistir aqui a nossa teoria da cor. Olha lá, a Monique tá amando. Beijo, Monique. Olha lá, a calça da Andréia castanha também, não era o foco, mas já vamos aproveitar, vamos mostrar. Falei que hoje eu vim de castanho, né? Um pouquinho mais gordinha por causa da quarentena, mas enfim, isso é só um detalhe, tá, gente? Prometo que logo a gente não vai estar mais assim, né, Vitor? A gente vai voltar para academia. A gente vai voltar para academia. Então vamos seguir aqui só para terminar, esclarecer aqui a neutralização e correr para a prática, porque eu sei que tá todo mundo louco para ver como é que ele faz essas manobras shading, né? Então se eu tenho lá uma sobrancelha arroxeada, gente, o que a gente tem de sobrancelha arroxeada hoje é incrível, né? E hoje, e brilhante, com aquela característica de tatuagem. Isso não é interessante, isso nenhum cliente deseja ter isso. Até agora, esses dias, a gente anda assistindo mais TVs, mais pessoas, e pelo uso da máscara, né?
Na TV você vê mais evidência nas sobrancelhas, né? Então aí tá uma oportunidade para o micropigmentador vender o seu serviço, né? Para as sobrancelhas serem evidenciadas agora com a nossa nova vestimenta, que são as máscaras, né? E também a gente começa a observar aí os trabalhos, né? Então você vê que, principalmente nas construções fio a fio, onde há uma manobra mais profunda, a utilização desses pigmentos, desses pigmentos que têm o carbon black na sua construção, estão deixando as sobrancelhas com degradação arroxeada, com degradação azulada, tá certo? Então isso a gente tem que corrigir, tem que entregar. Claro, se tiver muito profunda, a gente vai clarear. Mas não, está suave, que é um pouquinho mais difícil, mas pode ter construções que estejam mais suaves. A gente vai usar a teoria da cor complemento na nossa estrela cromática. Se está arroxeada, eu vou buscar aqui o oposto, que é o amarelo. O amarelo dentro dos pigmentos, ele se chama ocre. Ele é um pigmento puro, ele é um óxido amarelo puro, tá? Então, esse ocre vai neutralizar as sobrancelhas que estão arroxeadas. Lembrar sempre que há necessidade de uma degradação da cor, né? Um clareamento da cor quando estiver saturada. Então, o ocre é o ideal aqui. Então, vamos lá aqui, ó. Vou escrever aqui ocre, avelã e aqui a gente tem o castanho escuro intenso. No final a gente faz um lembretinho, tá? E é o que a gente tem por enquanto. Chegando lá na característica da tonalidade um pouquinho aí já da Adriana, que é a nossa modelo, ela se apresenta em uma característica avermelhada. O vermelho se complementa com o verde e o verde se complementa com o vermelho. Então, se eu tenho uma sobrancelha que está esverdeada, que também é comum, hoje, né, atualmente, eu busco aqui o seu oposto, que é o vermelho, que é representado pelo pigmento marrom, Magicolor. Pigmento marrom, uau! Pigmento marrom Magicolor. É ele quem vai neutralizar as sobrancelhas que estão esverdeadas. Não tem como não dar aula de colorimetria e não se sujar, né? Então, aqui a gente tem o marrom Magicolor. E se está com a característica avermelhada, como que a gente vai apresentar aqui, vamos buscar o oposto, que é o verde. O verde a gente consegue, né, a partir de um pigmento verde oliva da Mag Gold. O verde oliva é um pigmento muito querido meu, né? Quando projetei essa cor, eu projetei ela com muito carinho, porque ela é uma cor que também a gente pode usar em alguns realces e algumas nuances, né? Isso para técnicas um pouco mais avançadas, tá? Então, o verde oliva do Gold vai nos entregar, né, uma correção para as sobrancelhas que estão avermelhadas, como a gente está vendo aqui, tá bom? Então, vamos só fazer uma recapitulação aqui bem rapidinha. Todas as informações dos pigmentos vocês encontram aqui, né? Esses informativos, esses guias da cor do Magicolor e do Magicolor Gold, eles são mais do que guia das cores, eles são informações técnicas riquíssimas e que são voltadas exclusivamente para o profissional micropigmentador. Então, nós vamos estar disponibilizando aqui para vocês, o pessoal vai disponibilizar e vocês vão ter aqui informações ricas sobre a composição de cada um e também a sua a sua indicação de uso, tá certo? Tá tudo aqui nas nossas cartilhas Magicolor. Vamos revisar aqui rapidinho, Vitor? Vamos. Me ajuda, sim. por favor? Então, vamos lá. Estou aqui, aluno.
Vamos lá. Se a sobrancelha estiver arroxeada, quem que a gente vai neutralizar? Ocre, Ocre. pigmento de base amarela. Então, roxo, ocre, pigmento de base amarela. Se ela estiver azulada, Eu vou buscar um pigmento de base laranja, que na linha Magicolor a gente encontra o avelã. Laranja inorgânico, lembrando sempre disso. isso, que mantém a opacidade. E se ela tiver laranja? Se ela tiver laranja, eu busco um pigmento de base azul, que no caso da linha Magicolor a gente substitui o azul pelo preto, para não ter aquele risco de sobrancelhas azuladas. Então a gente usa o castanho escuro intenso. E aí, se ela estiver esverdeada, Eu vou buscar um pigmento de base vermelha, que na linha Magicolor nós temos o pigmento que se chama marrom. e se estiver vermelha, como da nossa modelo, Aí foi o que eu busquei, o pigmento de base verde, que é o nosso queridinho verde oliva. tá ótimo. Vou aqui fazer um pouquinho mais forte aqui, ó, para que vocês possam, quem quiser printar a tela, né? E depois a gente também faz um materialzinho aí também para vocês, né? Lembrar que essa é uma das possibilidades da neutralização e que a gente ainda pode ter as necessidades do cover-up, das camuflagens, no caso das assimetrias, tá? E que isso tudo a gente vai estar falando no curso, porque nós vamos trabalhar aí com pigmento de óxido de titânio e com técnicas mais adequadas, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado toda essa parte teórica, né? Vamos deixar aqui com uma perguntinha antes de entregar aí, de chegar na nossa tão desejada prática. Eu pergunto, Andréia, em um cliente com procedimento feito, porém ela está esverdeada, é possível neutralizar? Pergunta da Monique, exatamente o que a gente falou aqui. Qual pigmento utilizar aí, Andréia, para sobrancelhas esverdeadas? Qual a sua indicação? Perfeito, Monique. A Monique muito participativa. Parabéns, Monique. E muito obrigada por cooperar aqui com outros profissionais também. Quando a cor da sobrancelha estiver esverdeada, ela é formada por quem, né? Pelo amarelo e pelo azul. Falta quem? O vermelho, né? Para ela completar o todo. Nesse caso, o pigmento marrom da Magicolor, ele entrega essa tonalidade. Eu vou colocar aqui um pouquinho para você ver a tonalidade dele avermelhada, já que aqui a gente sempre se lambeca mesmo. Então tá aqui, opa, aí, né? Então ele tem essa cor avermelhada, né? Com a predominância avermelhada, tá certo? Dá pra ver aí? Pra ver essa predominância avermelhada do pigmento marrom da Magicolor, esse aqui. Joia? Magicolor é essa caixinha aqui. Certo, Monique? Vamos dar início, então, aqui agora ao nosso momento da prática, um momento aí muito esperado também da oficina. Já tivemos essa explicação maravilhosa com a professora Andréa Martins sobre colorimetria, pigmentologia. E se você ainda tem alguma dúvida, se você quer saber também como fazer os processos de cover-up, que são aquelas correções, camuflagens, a gente vai ter no curso da semana que vem. E esse curso, ele também tem um pack de... Depois o pessoal vai até colocar aí um pack de produtos que a gente vai dar em desconto para vocês, que são, se eu não me engano, 5 cores de pigmento e um diluente. Depois a Andréa vai explicar isso para vocês também. E é muito interessante porque são os pigmentos que a gente mais usa para fazer correção. Eu e a Andréa que fizemos a listinha dos que a gente mais usa para correção e de tudo que a gente vai combinar semana que vem no curso. Então vamos observando aqui já a sobrancelha da nossa querida modelo Adriana. Esse lado aqui eu já fiz a neutralização com o pigmento verde oliva e esse ladinho de cá eu ainda estou para fazer, né? A gente percebe que ela ainda está mais avermelhada e esse lado aqui já aparece muito mais a sobrancelha mais acastanhada. Por mais que ela esteja desbotadinha, depois daqui 30 dias a gente vai colocar a cor. Então aí na tela embaixo está mostrando aí a condição especial para vocês de 5 cores, sendo um pigmento da Gold, que é o verde oliva, que é o que eu vou usar aqui, outros 4 pigmentos para neutralização,
o da Gold e mais o diluente, que serve também aí para diluir os pigmentos quando a gente não quer uma grande saturação. Muito usado quando a gente tem os pigmentos de dióxido de titânio. Principalmente no cover up, né? Que a gente vai ter que ter uma delicadeza aí nessas construções, uma delicadeza no cover up para a gente chegar no resultado sem manchar, né? Para deixar aquilo escondidinho, que a gente fala que é uma camuflagem. Então, o diluente e o dióxido de titânio vão ser aí parceiros nessa hora dessa técnica da execução da camuflagem em trabalhos assimétricos, que a gente vai abordar no curso semana que vem. É isso aí. Gente, ó, deixa eu explicar pra vocês. Às vezes vocês pegam a gente olhando pra cima, é que tem uma TV aqui, que a gente consegue ficar se assistindo. Então, quando a Andrea tá falando, eu tô assistindo lá em cima. Quando eu tô falando, ela tá assistindo lá em cima. Então, por isso que às vezes vocês pegam a gente olhando pra cima. A produção vai descer essa TV, a gente vai arrumar um jeito de descer a TV, pra não parecer que a gente tá assim, ó, com cara de bravo olhando pro teto. Não é isso, tá, gente? Aqui realmente a gente assiste pela TV. Aqui no estúdio eu tô de costas pra Andrea, a gente tá mantendo ali o distanciamento, né, que é indicado aí pela OMS. Então a gente mantém esse distanciamento e a gente se assiste pela televisão, por isso que a gente fica toda hora olhando para cima. Voltando aqui para o procedimento, então eu vou neutralizar agora esse lado aqui da sobrancelha da Adriana. Eu estou com uma agulha de 3 pontas para fazer essa neutralização. Eu gosto muito dela porque ela produz aí um efeito bem translúcido e a gente consegue aí fazer a neutralização, que é mais importante, sem marcar o verde. Porque quando eu vou começar aqui o procedimento, muitas pessoas me perguntam, Vitor, mas você vai aplicar o verde puro na sobrancelha dela? E sim, eu aplico o verde puro na sobrancelha dela, que vai fazer esse processo da neutralização. Muitas pessoas conhecem aquele método de misturar o verde junto ao castanho, quando a sobrancelha está avermelhada, mas a gente não indica. A gente indica primeiro fazer o processo da neutralização, com movimentos longos, rápidos. Vocês não observam sangramento na técnica. E vai deixando assim um efeito bem translúcido, sem marcar o pigmento verde oliva. Então é agulha combinado com técnica, que é essa técnica de movimento aqui, que eu gosto muito da técnica de shading. Estou usando aqui o movimento pêndulo para fazer essa neutralização. E a gente vai observando um efeito bem natural quando limpar. Então, a neutralização a gente sempre deve fazer uma vez e já limpar. Para fazer essa limpeza, eu conto com um lubrificante da linha Beauty Mag Care, que ele tem ação fixadora, antioxidante, ajuda muito na limpeza e no deslize da agulha também durante o procedimento. Então, eu pego ele aqui com o meu cotonete e aplico na sobrancelha, retirando essa parte mais grosseira do pigmento, retirando todo o excesso. E depois eu utilizo o algodão umedecido na loção higienizante da linha Beauty Mag Care, que também ajuda muito nessa limpeza e tem um cheirinho bem gostoso, né, Adri? Sim. Adriana tá tudo... A Adriana, ela fica fazendo a séria, gente, porque senão ela tem um ataque de riso e aí ela não consegue mais parar. Então ela tá concentrada ali. Nem parece que tá viva às vezes. Tá tudo bem aí, filha? Tá? Então tá Tudo bom. ótimo. Que ótimo, então. Ó, gente, eu passei apenas uma vez e a gente ainda vê nas bordas, ó, um efeito mais vermelho. Amo os pigmentos da MAG, mensagem da Rosângela. Ai, Rosângela, eu também amo. Sou suspeita pra falar, mas eu também gosto bastante. E olha esse resultado. Uma vez que eu passei o verde oliva, ele já teve essa boa absorção na pele. E isso por quê, Andréia? Por que você pensou em fazer o verde oliva da linha Gold? Foi justamente para isso, porque eu particularmente sempre senti muita dificuldade para corrigir sobrancelhas vermelhas. E aí veio apenas o verde oliva da Gold. Explica um pouco disso pra gente. Então, quando a gente tinha assim algumas, a gente começou a observar que tinha algumas sobrancelhas que voltavam avermelhadas, né? Um resíduo desse avermelhamento. Eu falei assim, a gente precisa controlar. Como a gente entende que não há muito como você, às vezes, controlar as degradações, né? Você consegue, sim,
ter muito sucesso como a gente tem nos nossos projetos da construção dos castanhos Magicolor e Magicolor Gold. Mas muitas vezes você está envolvido com outras questões, como o ambiente, como os hábitos do cliente, e que isso pode sim também levar a uma degradação mais rápida. Essa degradação mais rápida que acontece, ela muitas vezes ela acarreta nesse avermelhamento. Então, como resolver isso? Se a gente usasse o óxido de cromo verde, né, que é esse aqui, ó, ele dava muito brilho, sabe? Ele dava muito brilho. Então eu queria algo que não entregasse esse brilho, não estragasse aquilo que, por mais que estivesse degradado, estava ideal, estava numa característica de efeito ideal. Então foi aí que a gente criou, né, com uma composição própria, né, com uma composição equilibrada, a gente chegou nesse tom do verde oliva para trazer o verde, né, o cromo verde, mas sem deixar o brilho, porque já existe no vermelho. Então é isso aí, por isso que eu indico e construí e gosto tanto do verde oliva. Olha Custou isso. para fazer. É isso aí. Então, ó, gente, segredos industriais aí, né? pela professora e diretora Andréa Martins aqui da MAG. E é isso, né, gente? Feito de micropigmentadores para micropigmentadores, a gente tem um resultado aí sem igual. Aqui continuando a neutralização com o pigmento verde oliva. E lembrar que o verde oliva é da Gold, é Magicolor Gold, tá? Para conseguir essa carga pigmentária e para conseguir esse deslizamento do equilíbrio. Não dava para encaixar ele nos dispersantes Color, tá? Exatamente. Até porque eu também percebo que as cores vermelhas são bem difíceis de ser corrigida. Então, um pigmento da linha Gold que tem essa carga pigmentar maior, em 1, 2 passadas que a gente faz a neutralização, a gente já consegue sentir o efeito agindo ali na hora, né, na pele. Além de neutralização, também no curso a gente vai ensinar as técnicas de camuflagem. Pigmentos quando a gente usa aqueles que contêm base com dióxido de titânio. A gente vai falar sobre isso no curso também. Que inclusive essa condição especial que a gente está fazendo de 5 pigmentos mais um diluente, um deles é o bege da linha Color, que eu adoro para fazer camuflagem de tons avermelhados. Tá, depois a gente leva lá. Olha que legal, gente. Eu já passei a segunda vez. Estão conseguindo observar como a sobrancelha dela já tirou aquela saturação do vermelho? Então a técnica de neutralização é uma técnica super rápida. Agora só vou mais um pouquinho aqui nas bordas. É uma técnica super rápida e que vocês podem cobrar. Eu particularmente cobro a sessão da neutralização metade do que eu faria para fazer a micropigmentação. Então vamos supor, vamos exemplificar um valor de R$500 para fazer uma micropigmentação. Então eu cobraria 250 a sessão da neutralização. Lembrando que hoje a Adriana vai me pagar 250 da neutralização dela e daqui 30 dias ela vai me pagar mais 500 para mim refazer a sobrancelha dela. Nossa, Vitor, mesmo ela trabalhando aqui, você cobra? Ué, gente, negócios à parte. Negócios à parte, perfeito, 5% né? de desconto no pagamento à vista. É lógico, você se preparou para isso, né? Com certeza. Você se preparou para isso, tá certo. Então, é a gente valorizar o nosso aprendizado, valorizar a nossa preparação. Né? Ô, Vitor, eu quero te fazer uma pergunta agora, assim. Você fazendo dessa forma tão sutil, tão suave, como que você faz para garantir essa fixação? Como eu faço para garantir a fixação? Por exemplo, um cuidado pós? Um cuidado pós. Um cuidado pós, ele é muito importante no sentido de você ter um creme próprio para já indicar para cliente. Porque a gente observa que muitas clientes, elas fazem o procedimento e muitas vezes a gente fica, compra aquilo na farmácia, usa aquilo da farmácia. E nem sempre ela vai encontrar aquilo na farmácia, e a vizinha dela passou aquele famoso Bepantol na tatuagem, ela pega aquele Bepantol, passa na sobrancelha dela, que tem efeito clareador, e aí o seu resultado que você ficou ali, praticamente a gente demora hoje em torno de 1 hora, 2 horas, né, para fazer uma micropigmentação, ele se perde durante o processo de cicatrização. Então é muito importante você
dar para a cliente aí um cuidado pós. A técnica, ela tem que ser sutil. Você não pode marcar de fazer aquele efeito compacto com o pigmento verde oliva, senão a sobrancelha da sua cliente vai ficar verde. E isso não é interessante para o nosso trabalho. Então, o ideal é que você faça dessa forma sutil, movimentos longos e rápidos. E no cuidado pós, é importante que você indique algum creme próprio para pós-procedimento da micropigmentação. Aqui, na Mag Estética, a gente teve o lançamento da linha Beauty Mag Care e a gente tem um produto que se chama Selante. Ele tem para uso profissional e para uso do cliente. Esse tamanho aqui de 50 gramas é para uso profissional e tem o menor, que são de quantas gramas? 25 gramas. 25 gramas, que faz aí, o home care, né? O cuidado home care aí do seu cliente. Convém lembrar também que a ficha de anamnese, a consultoria com o cliente, com todas essas indicações, orientações e explicação de todo o trabalho que foi feito e que vai dar continuidade no caso de uma neutralização, porque ele não acaba aqui. Hoje o Vitor está trazendo a tonalidade para o castanho e futuramente, daqui 30 dias, ele vai estar aplicando uma nova técnica para garantir um maior resultado de embelezamento. Vai deixar essas sobrancelhas ainda num efeito shade, né, dando essa proposta mais shade, mais powder para essas sobrancelhas. Então ele vai enriquecer a técnica depois que a cor estiver já incorporada, né? Exatamente. E aí a gente tem vontade de já neutralizar e colocar cor no mesmo dia. E por que a gente não faz isso, Andréia? Por que você fala para mim, espera a cicatrização, escuta a experiência que vai ser melhor? Por que isso? Por que eu falo isso, né? Que eu sempre falo assim, gente, as clientes querem matar a gente quando a gente fala que ela vai embora com a sobrancelha um pouco esverdeada, mas usando essa técnica com suavidade, ela não vai, ela vai com a sobrancelha castanha, e tá o detalhe da técnica. Mas por que eu insisto nisso? Porque você precisa dar tempo, como eu falei, é um efeito, você tem que dar tempo para o efeito biológico, ou seja, é aquela incorporação que a partícula que já existe lá dentro, né, que está determinando aquela tonalidade, ela se aglomere com aquela que você colocou. E para isso a gente precisa da cicatrização, para haver essa aglomeração e essa nova cor, nessa nova tonalidade que a gente vai visualizar. Por isso que eu insisto em que se a gente fizer em partes separadas, nós vamos ter resultados muito mais bonitos, tá? É mais para ter um resultado muito mais eficiente. Por isso que eu indico essa distância dos procedimentos. E a gente tem uma pergunta aqui da Débora, né? A Débora está perguntando que ao usar um pigmento gold, se a gente pode diluir ou ele ficará... Podemos diluir um pigmento gold ou ele ficará fraco? Você acha aí, Vitor? Você dilui o pigmento? Nunca existe uma verdade absoluta, né? Eu conheço excelentes profissionais que fazem a diluição do pigmento da linha Gold para aqueles efeitos de ombre, quando quer deixar mais claro no início, e dá muito certo. Eu, particularmente, não diluo os castanhos. Eu não sinto essa necessidade de diluir castanhos de sobrancelhas. Eu gosto do diluente para diluir pigmentos que contenham dióxido de titânio. Por exemplo, os beges ou areolas da linha Gold, que possuem bastante carga pigmentar e possuem também o branco ali na composição, que é o dióxido de titânio. Então esse eu faço a diluição para ele não ter uma fixação muito intensa. Agora, os castanhos eu particularmente não costumo diluir. E você, André, o que você pensa sobre isso? Então, eu acredito que cada profissional tem a sua característica técnica, né, de desenvolver. Então, há profissionais que usam a diluição também dos castanhos até para promover uma quebra da cor, né? Então, para ter as suas construções diferenciadas, que também pode ser sugerido. E isso vai, respondendo a sua pergunta, vai sim clarear, vai deixar ele mais fraco, você vai enfraquecer a cor. Se você enfraquecer a cor e não for o seu objetivo, você não vai ter o resultado da micropigmentação como você desejaria. É só essa a ressalva que se tem. Se você não deseja esse efeito, não dilua.
continua com ele e trabalhe na técnica, que dá bastante certo. Maravilha, é isso mesmo. Ó, tô aqui com a minha modelo, gostaria que focasse a câmera agora bem aqui pertinho dela para mim poder explicar. Então, essa primeira sobrancelha eu fiz antes de começar a gravação. O verde oliva, ele já se absorveu e a sobrancelha agora tá até um pouco mais clarinha. Já esse lado de cá, que eu fiz agora, ela tá um pouco mais forte, o verde oliva. Isso por quê? Porque eu acabei de fazer, então esse pigmento ele vai se absorver um pouco, vai ficar mais clarinho também, e aí a gente vai aguardar o processo da cicatrização. Isso vai acontecer como o processo normal de quando a gente faz a micropigmentação. Os primeiros dias vai formar aquela crosta, que é a famosa casquinha. Todo esse processo a cliente vai estar cuidando com selante, com Dermofix, que é um indicador aí que a gente coloca para cliente usar em casa, um cuidado home care. E aí daqui uns 25 dias eu mando uma mensagem para a Adriana e a gente marca para ela vir para refazer as sobrancelhas. E todo esse processo eu vou estar postando lá no Instagram e a Mag Estética Oficial também vai compartilhar, que eles sempre compartilham os meus stories, mostrando aí esses resultados para vocês. No meu story já tem no meu story a Andrea compartilhou também, já tem um antes e depois, uma feita e a outra não, para vocês conseguirem observar melhor a diferença na foto, que às vezes aqui no vídeo a cor fica muito clara. E aí, a gente vai aguardar esse processo da cicatrização e daqui uns 25, 30 dias eu faço uma proposta de shading, que é a técnica que a cliente Adriana mais gosta, e aí eu posto para vocês o resultado final, tá bom? E a Isa Possebon mais uma vez com a gente, diz que tá amando. A Isa, muito tempo já de micropigmentadora, muito tempo aqui com a Mag Estética, participante das 17 jornadas de micropigmentação. Né? E vamos preparar aí que acho que a gente tem novidade para a 18ª, hein? Então vamos lá, Isa, muito obrigada, tá? Maravilha. Um beijo. Gente, ó, estou aqui com o selante, né? Que é o último passo aqui do trabalho da micro, logo quando você termina o procedimento, tanto numa neutralização ou numa pigmentação que você vai fazer a primeira vez. Sempre que você quiser a fixação de pigmento ou a fixação de algum produto, eu indico esse selante, que é o número 6 da linha Beauty Mag Care. Então, eu passo aqui, ó, pouca quantidade com cotonete, passo nas duas sobrancelhas. E aí, as indicações que a gente já tem, né, de costume aí, para indicar para cliente, de evitar sol, praia, piscina, que tá difícil nesse inverno, né? E... Tá difícil de qualquer maneira. Não só o inverno, né, gente? Não é só o inverno que tá impedindo da gente ir pra praia. São outras coisas também, mas enfim... Aí ela vai tomar o cuidado e daqui uns 20... Vou te dar desconto, viu? Como a gente tá passando por essa pandemia, o coração tá mais solidário. Você só vai pagar 200 hoje aqui por essa neutralização. Ótimo. E aí a gente percebe... Você sentiu, Adriana, a hidratação já na pele? Diferença. Esse selante, gente, ele é muito legal. Ele tem vitamina E, tem arnica, que ajuda muito nessa questão aí da fixação, da antioxidação. Ele tem um sistema também renovador para ajudar nesse processo de regeneração da pele. Então, ele é muito interessante aí, durante todo o processo da cicatrização, a cliente utilizar. E toda a linha, né, Beauty Mag, a Beauty Mag Care, ela é uma linha prebiótica, né? A gente sempre brinca, então ela já ajuda mesmo, ela já ajuda o próprio organismo a se fortalecer e responder aquilo que a gente precisa. Pouca inflamação, como a gente viu, total conforto para cliente, sangramento praticamente zero, né? A gente pode ver que a gente não teve o sangramento, a gente teve o pigmento implantado. E nós vamos acompanhar aí o desenvolvimento, como o Vitor falou, que ele vai colocar, a Adriana também vai cooperar, porque ela vai tirar foto e ele não vai cobrar dela, você vai ver. Ela vai cooperar e vai mandar fotinho todo dia do procedimento dela até o resultado final, daqui 30 dias, onde a gente vai começar a fazer, realmente colocar a cor com castanho escuro. É isso mesmo. E ó, gente, uma foto nítida, então eu vou te pedir, pode ser? No claro que a gente pede foto para as clientes, né? Elas mandam aquela bem escura, a foto assim, ó, só de um lado manda da cabeça, manda né? da cabeça, não tira foto da sobrancelha. Então uma foto nítida, de qualidade, pode ser? Pode, claro. Perfeito. Ai, gente, como ela tá boazinha na frente da live, né? Nos bastidores ela me xinga, mas aqui na live, olha lá, começou o ataque de riso já. Depois ela me xinga, então.
Gente, olha, hoje à tarde a gente tem o curso também de clareamento e despigmentação. Então você não pode perder. A gente já tá aí com mais de... Quantas inscrições? Mais de 15 inscrições para o nosso curso online. Então, você não pode participar, você não pode perder. Você tem que participar. Você tem que participar e acompanhar com a gente, que a gente está com esse novo método e que vem dando muito certo. Digo pela sobrancelha da minha mãe, que eu vejo quase todos os dias. E ela já tá bem clarinha mesmo. Depois eu vou fazer até um stories mostrando pra vocês. Está formando a crosta, né, a casquinha, mas ela já está bem mais clara do que no dia que a Bruna Mancini fez a despigmentação, que foi na segunda-feira passada. Tá joia. A Temos luz mais vermelha perguntinhas? piscando, tem mais perguntinha. Gente, a gente tá chique, tem uma luz vermelha aqui, tudo top. A Rosimar. Ao usar o verde oliva, após quantos dias podemos aplicar a cor ideal? Muito bom isso, é uma possibilidade sempre da gente dar mais conforto para o cliente, né, Rosimar? Então vamos aguardar aí o tempo dessa incorporação, que é o que tem que corresponder ao tempo da cicatrização. 30 dias, lembrar do uso home care do Dermofix para garantir maior fixação da cor e maior conforto do cliente mesmo, né? Diminui a inflamação, vai ficar bem legal. O cliente fica bem confortável, hidratada, uma pele bem, bem bonita. É isso mesmo. A Adriana vai usar o Dermofix dela, vai mostrando aqui pra gente os resultados. A gente indica em média de 2 a 3 vezes por dia, ou sempre que ela sentir um ressecamento ali na pele. Como ele tem uma ação bem hidratante, né, André? Ele vai ajudar muito nesse sentido aí de não deixar a pele ressecada, que é isso que incomoda muito a cliente no processo da cicatrização. E para ajudar aqui, gente, na construção, para a gente entregar os melhores conteúdos que agreguem, né, que agreguem no serviço de micropigmentação, que fortaleçam aí sim o profissional micropigmentador, manda pra gente aqui sugestões de temas, o que vocês gostariam de que a gente abordasse, para sim, né, melhorar a sua renda, melhorar o seu serviço, melhorar e chegar aí o que é a necessidade do seu cliente, tá certo? Nós estamos abertos aqui a sugestões, pode entrar aí no nosso Instagram, Andrea Martins Mag, Vitor Vasconcelos, que a gente está à disposição para atender vocês, e o @magestética_oficial, também sempre à disposição, aberto para dúvidas, colocações, e estamos sempre com bastante novidades, com notícias, e daqui em diante vamos ter cada vez mais conteúdo entregue para vocês. É isso mesmo, gente, ó. Então, finalizei aqui a sobrancelha da Adriana e eu queria colocar para vocês uma questão que é muito importante, que aqui a gente fez uma neutralização. Tem algumas pessoas que ficam sempre com dúvida disso. E a técnica que a gente vai ensinar no curso não é só a neutralização, a gente vai ensinar também a técnica de cover-up, que é aquela técnica onde a gente usa os pigmentos que contêm o dióxido de titânio e eles fazem a camuflagem ou a cobertura, técnicas muito legais que a gente usa bastante aí para corrigir sobrancelhas. Então, o tema do curso da semana que vem é correção de cor. Vocês vão aprender neutralização e camuflagens também, tá ok? E tudo isso num preço muito acessível. A gente está fazendo esse curso online para entregar conteúdo para vocês e que quando tudo volte a se normalizar, vocês já tenham aí mais opções de ganho, mais opções de lucrar aí com as clientes que vêm buscar esse tipo de correção, esse tipo de trabalho na micropigmentação. E junto no curso a gente vai se aprofundar nos conhecimentos de pigmentologia, estudando mais profundo as características e propriedades dos pigmentos que compõem o pigmento para micropigmentação. E também ter mais esclarecimento com colorimetria, né? Aquilo que deixa a gente ainda com muitas dúvidas. Espero que a estrela de Oswald que eu coloquei aqui hoje, da forma como que a gente construiu, ajude você a esquentar um pouquinho mais os estudos em colorimetria. E no curso nós vamos ter o aprofundamento na construção dos pigmentos, nós vamos estudar bem mais profundamente as características e propriedades dos pigmentos. Ah, maravilha. Isabela, oficina maravilhosa, muito esclarecedoras, amei, estou matando as saudades. Depois vocês confirmam pra mim se é a Isabela Cristina, que ganhou o sorteio aí da semana passada. A nossa Você é Isabela de Maceió. A Recife. Será que ela é de Recife? Será que ela é de Maceió? Qual é essa Isabela? A gente chutou da região Nordeste. A gente pode, às vezes pode ser Sul também? Pode. Pode.
Na verdade, a Isabela que eu tô falando é do Rio de Janeiro e mora em Maceió hoje. Ai, que maravilha. Ó, gente, eu quero que vocês tirem um print da tela e postem e marquem a gente no Instagram, porque esse conteúdo, ele é um conteúdo gratuito e às vezes você tem um parceiro, um conhecido que possa vir a participar da oficina da semana que vem, que inclusive a gente já tem um tema. Mas antes de lançar o tema, façam um print aí da tela. Ó, sobrancelha da Adriana, por favor, na tela. Ó, pera só um pouquinho. Antes do print, ó, fiz uma colinha aqui para vocês, né? Alguma dúvida no que tá escrito, contate aí a gente. Printem essa tela, por favor. Tá? Tá aqui com as indicações, tá bom? Pronto. Também busquem nos informativos técnicos de pigmentos Magicolor, tá? Tudo lá esclarecido. E o resultado que a gente consegue com pigmentos de qualidade, pigmentos preparados para isso, dos nossos queridos Magicolor, o que a gente consegue fazer. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Sorri, Adriana. Aê! Agora tirem um print, gente, da sobrancelha da Adriana, corrigida, neutralizada com pigmento verde oliva. E aí vocês vão postar, e todo mundo que postar vai marcar a Mag Estética Oficial, meu Instagram, o Instagram da Andreia, e a gente vai repostar. E vamos lançar a oficina da semana que vem. Qual é o tema da oficina da semana que vem, Andreia? E aí já estamos chegando mais uma oficina na nossa plataforma EAD. Logo mais nós vamos estar com os cursos EAD, tá ficando fantástico os cursos, estão ficando lindos, bem informados. E a oficina da próxima semana, lembrar que a oficina na próxima semana será a segunda-feira, nós mudamos o dia da oficina, então segunda-feira próxima nós teremos a oficina pela manhã e o curso de correção pela tarde. E o nosso próximo tema da oficina são as construções shading, né? As construções shading em sobrancelhas, aí nós vamos falar mais sobre os castanhos e as construções, um pouco de design plus, com o nosso querido Vitor Vasconcelos e a nossa professora Adriana Lima, da equipe Mag Estética. Então, nós vamos estar aqui apresentando a próxima oficina, segunda-feira, às 9 horas da manhã. Tá joia? Próxima segunda, às 9 horas da manhã, oficina online gratuita, construções shading sobrancelhas, com Vitor Vasconcelos e Adriana Lima. E aí, na parte da tarde, a gente tem o curso meu e da André. Então, vocês não podem perder, participem. O curso relacionado à oficina que a gente ministrou aqui hoje. A oficina ela é muito para demonstrar a técnica, demonstrar os produtos. Mas se você quer um embasamento com relação à colorimetria, pigmentologia, estar mais preparado para responder isso aos seus clientes. E até muitas vezes a colegas de profissão que às vezes falam uma coisa e você fala, mas o que é isso? Hidrofílico, hidrofóbico, orgânico, inorgânico? Então, todo profissional, ele tem que ter um posicionamento, ele tem que ter uma postura mediante a isso e nada melhor do que ter conhecimento, né? E a gente garante isso nos nossos cursos online com a nossa plataforma digital, no qual eu e a Andréia, a gente tem muito carinho, que a gente grava aqui 7 horas por dia, todo o conteúdo aí para vocês e a gente está preparando um conteúdo único nessa plataforma digital. Vocês vão ver algo que não tem ainda na micropigmentação. Curso online com plataforma digital, com fórum de perguntas, é muita coisa, não sei nem se podia estar falando, mas eu já estou falando para vocês que realmente é um curso online diferenciado. O profissional sai realmente capacitado para fazer uma sobrancelha, que às vezes a gente pensa, é muito difícil, com teoria, o profissional conseguir exercer uma prática, mas eu garanto que essa da plataforma digital está imperdível e vai garantir isso para vocês. E mesmo ela sendo online, a gente garante, né, e contudo, ela sendo online, que ela é bem preparada para isso, lembrar que a gente continua sempre aberto aqui na escola, na Mag Estética Escola, assim que tudo estiver aberto, nós vamos estar aqui de braços abertos, com o bolinho da Dona Magda, um bolinho delicioso que ela faz, aquele bolo que vem de chocolate, de cenoura, muito bem recebido, todos os nossos parceiros, os nossos clientes, alunos, colegas, sempre muito bem recebidos com o cafezinho da Iraci e com o bolo da Dona Magda, né? Minha mamãe, que estamos aqui com saudades dela, que por algum tempo aí afastados, mas logo a gente já está de volta com os melhores conteúdos
e no melhor dos atendimentos. Com muitas novidades. Vem conhecer a escola que vai estar novinha para vocês, tá bom? É isso mesmo. Vamos passar mais uma vez o videozinho do nosso patrocinador, Magicolor Pigmentos. Eu achei aquele vídeo tão bonito. Ah, é lindo aquele vídeo. E muitas pessoas entraram um pouquinho depois, né, para acessar aí a plataforma e perderam o videozinho inicial. Então passem, por favor, aí novamente, produção, o videozinho do nosso patrocinador oficial aqui da oficina de hoje. E esse vídeo foi produzido pela nossa equipe, hein? Totalmente. Fica aqui. Tá sem áudio. Tá sem áudio, mano. Essa operação, não sei, vai aparecer? Volta do início. As cores da beleza feita com arte. Eu que pedi o vídeo. Vai pra lá. Foi você que pediu o vídeo sem avisar? Palhaço. Agora você fala, ai, pediu o vídeo sem avisar. Tá aparecendo aqui na câmera, gente? De micropigmentadores para micropigmentadores. Tô sentando no carro. Voltou e a gente tá aqui quase juntos, né? Um pouco mais próximos agora, para despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado e que a oficina de hoje tenha feito diferença na vida profissional de vocês, tá certo? É isso mesmo que a gente conta, a gente prepara esse conteúdo com muito carinho, chega aqui, produz, faz uma sobrancelha antes de começar rapidinho, termina outra, tudo ao vivo aqui pra vocês, dá trabalho, mas a gente faz com muito amor, porque é isso, a gente ama o que faz, não é isso? É, a gente ama o que faz, a gente faz o que ama. Exatamente, somos todos um, somos todos Magistética. Aê, somos todos um, somos todos Magistética. Finalizando aqui mais uma oficina online da Magistética. Esperamos vocês nos cursos, nos atendimentos e lembre-se sempre que nossa equipe está à disposição de todos para atender da melhor forma. É isso, um beijo e até a semana que vem, então. Um beijo, até a semana que vem. E para quem vai participar do curso, até mais tarde, então.